Então, bom, vamos falar do livro 3 do processo cautelar, parte 1. Nós vamos então dividir, nós temos aí mais de 100 slides sobre essa matéria. Vamos começar a falar sobre o processo cautelar, tá? Então, nós vamos começar com as disposições gerais. Essas disposições gerais, elas estão no artigo 796 até o 812 do CPC, tá bom? Então, vamos lá. Qual a finalidade do processo cautelar? Quem, por favor, puder, anote, porque é importante, tá? O processo cautelar visa proteger os bens jurídicos envolvidos no processo, podendo ter finalidade provisória ou instrumental. Para situá-los, ele tem finalidade, por exemplo, provisória, quando ele tem como objetivo ser um instrumento provisório para resolver aquela lide sobre aquele bem jurídico. Exemplo, imaginemos que um casal esteja se divorciando e brigando pelos bens, patrimônio que foi construído pelo casal. Um dos cônjuges entra com uma ação que pode ser de indisponibilidade dos bens para que os bens não sejam vendidos, para que o patrimônio do casal não seja lesado, ou pode ser uma ação de sequestro, para evitar qualquer dano ao sequestro. No caso, os bens vão ser sequestrados e isso vai impedir que o cônjuge dilapide o patrimônio do casal. Eu também posso ter uma cautelar instrumental, como por exemplo, numa situação de reintegração de posse, de manutenção de posse ou de interdito proibitório. Imaginemos que tem aí um grupo de sem terras na frente de uma fazenda, querendo invadi-la, e você vai pedir um interdito proibitório para impedir que aquela pessoa invada aquela fazenda. Eu tenho uma disputa de um bem que está sendo objeto de uma ação de uso capião, e eu vou então, através de uma ação cautelar, manter aquele bem até que fique decidido quem tem a posse ou quem tem a propriedade daquele bem. Muito bem. Então, nós temos aqui a finalidade dele provisória, que deve durar até que a medida definitiva substitua, até que uma situação superveniente as torne desnecessária. Então, a partir do momento em que o casal entrou com ação de divórcio e aquele bem foi sequestrado, aquele bem foi tornado indisponível através de uma medida cautelar, e o juiz decide, batendo o martelo, quais os bens ficarão com o cônjuge, farão, e quais os bens ficarão com o cônjuge virago, eu então tenho uma decisão transitada em julgado, já não vai ser mais necessário a indisponibilidade dos bens e nem o sequestro dos bens, porque afinal de contas o juiz já decidiu quem é que vai ficar com os bens. Aqui cônjuge vai tocar cada parte daquele patrimônio. No caso da ação de uso capião, se eu tinha uma ação cautelar que manteve aquele imóvel até que se decidisse quem é o verdadeiro dono, saiu a sentença do uso capião dando ganho de causa para o X, eu não tenho por que manter a medida cautelar. Então, a finalidade da medida cautelar pode ser provisória, no sentido de que ela só perdura enquanto for necessária para proteger aquele bem de uma eventual lide no processo. E aí, eu tenho também a finalidade instrumental. Elas têm finalidade, elas não têm finalidade ou objetivo em si mesmas, mas existem apenas em função do outro processo, Então, a medida cautelar, às vezes, é um instrumento para um determinado processo. Uma ação, por exemplo, de divórcio, que eu tenho uma medida cautelar de alimentos provisionais. Os alimentos provisionais é um instrumento que eu utilizo, que a mãe daquela criança vai utilizar para que aquele bem possa, aquele dinheiro possa ser revertido em favor daquela criança.
Então aí eu tenho a finalidade instrumental do processo cautelar. Atenção para a classificação das ações cautelares. Nós temos uma classificação muito interessante. Eu tenho, e na prova poderá vir a seguinte pergunta: qual a diferença entre medidas cautelares típicas ou nominadas e medidas cautelares atípicas ou inominadas? As típicas são aquelas medidas cautelares que se ajustam a um tipo previsto na lei processual civil. Então eu tenho, por exemplo, o sequestro, o arresto, a justificação. São medidas que se ajustam àquela situação de conflito no bem, da disputa entre os cônjuges, gera uma tipicidade que vai chamar a possibilidade de aplicação do sequestro naquele determinado processo. E elas são chamadas nominadas porque elas têm nome, elas têm um nome específico. Então eu tenho as medidas típicas ou nominadas se dividindo com procedimento específico, são aquelas que têm um procedimento próprio, cada uma delas traz um procedimento específico diferente dos outros, e tenho com procedimento comum. A medida com procedimento comum, existe um procedimento das medidas cautelares, que nós vamos explicar para vocês daqui a pouquinho, e esse procedimento se aplica em toda e qualquer medida que não tiver um procedimento específico. Tá. Agora, detalhe, eu tenho também as medidas cautelares atípicas ou inominadas. Atípicas porque elas não se destinam a uma situação específica. Atenção, elas não se destinam a uma situação específica. Elas são necessárias, mas eu não posso dizer que elas se ajustam a um tipo legal, por isso elas são atípicas. E também são inominadas porque elas não têm um nome. E provavelmente vocês já devem ter ouvido falar na ação cautelar inominada. Bom, essas ações atípicas ou inominadas, elas têm um procedimento comum previsto também no artigo 798, 801 e 803 do CPC. Vamos então falar agora da admissibilidade. Bom, nós já tivemos oportunidade de ver que o processo civil ele se divide em processo de conhecimento, processo de execução e processo cautelar. Qual a diferença entre o processo de conhecimento, processo de execução e o processo cautelar? O processo de conhecimento é aquele que, como o próprio nome diz, eu preciso conhecer a lide para decidir sobre a lide. Chama-se de conhecimento porque eu faço uma análise do mérito da lide. E o processo de conhecimento, para quem não se lembra, ele se divide em constitutivo, declaratório e sancionatório. Ele se divide em constitutivo, declaratório e sancionatório. O constitutivo tem como objetivo a criação, modificação ou extinção de um direito. Constitutivo tem como objetivo a criação, modificação e extinção do direito. Exemplo: se eu entro com uma ação de investigação de paternidade e fica provado que eu sou filho de uma determinada pessoa, certo? Evidentemente que aquilo vai me criar direitos. Se aquela pessoa falecer, eu posso me habilitar no inventário e partilha daqueles bens, tá? Então eu tenho aí uma constituição de um direito em relação à investigação de paternidade. O declaratório visa declarar ou não uma situação jurídica, uma situação de fato que gera efeitos jurídicos. Imaginemos que uma mulher viveu durante muitos anos em união estável com uma pessoa e ela então, essa pessoa falece, e ela nunca se casou e ela quer provar que ela viveu em união estável. Eu vou ter um processo de conhecimento em que eu vou ter uma declaração de união estável, portanto declaratório.
E também eu posso ter um processo de conhecimento sancionatório, em que eu tenho uma cláusula penal no contrato, eu não cumpri o meu contrato e a pessoa vai então cobrar aquela cláusula penal, vai impor uma sanção, uma penalidade. Então, processo de conhecimento sancionatório. O processo de execução pressupõe um título executivo, judicial ou extrajudicial. O título executivo judicial geralmente vem de um processo de conhecimento. Na hora em que se declara que uma pessoa é filha, numa ação de investigação de paternidade de uma outra pessoa, gera a possibilidade de ela executar os alimentos que foram deferidos na ação de investigação de paternidade. Então, é um processo de execução que originou-se de um processo de conhecimento. E nós temos o cautelar. Assim como os outros processos de conhecimento de execução, o processo cautelar, ele tem condições gerais de admissibilidade da ação cautelar. Quais são essas condições gerais? São as condições gerais da ação: a possibilidade jurídica do pedido, o interesse processual e a legitimidade de parte. Possibilidade jurídica do pedido. O pedido tem que ser possível juridicamente. Então, por exemplo, que é um pedido juridicamente impossível? Eu não posso, por exemplo, pleitear um título de propriedade na Lua. Pelo menos agora, nesse momento, não há possibilidade material de se fazer. Talvez no futuro. Mas agora não. É uma impossibilidade jurídica. Então, aquela ação cautelar que viesse, por exemplo, tornar indisponível um terreno na Lua, ela seria juridicamente impossível. O interesse processual. Uma pessoa tem interesse processual numa causa que já tenha havido a decadência, ou a prescrição, ou a litispendência, ou a coisa julgada? Não. Não há interesse numa causa em que não há possibilidade de se tornar plausível o reconhecimento daquela pretensão. Bom, e também a questão da legitimidade, que aí não é só a legitimidade ad causam que eu estou falando. Eu estou falando também da legitimidade ad processo. A legitimidade ad causam, aquela pessoa tem que estar relacionada de alguma forma, ser o possuidor, ter a propriedade daquele bem para questionar aquele bem em litígio, ou ela tem que estar relacionada de alguma forma, ser um interventor, ter a intervenção de terceiros, como qualquer um dos institutos dessa intervenção de terceiros. Se ela não tiver nenhuma relação com aquele objeto, aquele bem que está sendo objeto daquele litígio no processo, não há por que nós falarmos em legitimidade da parte. Como também eu tenho a questão da capacidade postulatória, em que eu preciso que o advogado prove que ele está regularmente inscrito na OAB para que ele possa entrar com aquela ação. Não adianta nada a pessoa ter a carteirinha da OAB, mas por algum motivo está impedido de advogar. Bom, então, além dos requisitos genéricos, que são requisitos de todos os processos, né? Que é a possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir e a legitimidade ad causam, eu tenho também os requisitos específicos da ação cautelar, que são o periculum in mora e o fumus boni ius. Periculum in mora e o fumus boni ius são requisitos específicos da ação cautelar. Vamos lá. Então, o que é o periculum in mora? O periculum in mora é o provável dano a uma das partes de futura ou atual ação principal, resultante da demora do ajuizamento ou processamento, julgamento desta e até que seja possível medida definitiva. Gente, é o seguinte, vamos aqui conversar sobre esse ponto. Nós temos que refletir da seguinte forma: imaginemos que eu tenho uma pessoa num hospital e essa pessoa está no CTI, na UTI, e o plano de saúde diz: olha, completou os 30 dias do contrato do plano
a partir desse momento, o plano de saúde não se responsabiliza. Se você quiser manter o teu ente querido vivo, você vai ter que pagar particular, porque o plano já não cobre mais as despesas. Ora, veja que se você entra com uma medida cautelar, existe um perigo de demora se o juiz não der logo uma decisão. Imaginemos que você não tem condições de pagar aquela despesa médica. E aí, como é que você vai fazer? Vai deixar teu ente querido falecer? E aí o juiz deve dar aquele provimento mais rápido possível para que seja mantido aquela pessoa na UTI. Também eu posso ter uma outra situação, uma pessoa que sofreu uma angina, um problema cardíaco, está com as artérias entupidas, necessita de uma cirurgia para fazer uma desobstrução, né? A gente chama ponte de safena, e o plano se recusa. E você tem que entrar com uma ação para que o plano possa arcar com aquela despesa. Ora, então há o perigo da demora. Se o juiz demorar muito, ele pode vir a falecer porque ele teve um infarto, né? Uma angina. Bom, e eu tenho também o fumus boni iuris. O fumus boni iuris, que é a fumaça do bom direito, é a probabilidade ou possibilidade da existência do direito invocado pelo autor da ação cautelar e que justifica a sua proteção, ainda que em caráter hipotético. O que é probabilidade do direito invocado? Ora, não há nenhuma dúvida de que existe uma probabilidade muito grande e existe uma fumaça do bom direito nesse provimento jurisdicional que tem como objetivo ajudar aquele paciente a se operar ou ajudar a manter, ao plano de saúde manter aquele paciente vivo para que ele saia daquela situação da UTI. Então, são situações que você denota os requisitos, tanto do periculum in mora quanto do fumus boni ius. Então, recapitulando, processo cautelar, além dos requisitos genéricos, que é a possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir e capacidade postulatória, né? E legitimidade de parte, eu tenho então os requisitos específicos, que são o periculum in mora e o fumus boni ius. Vamos lá? Diga. Os requisitos, eu tenho que ter os requisitos, preencher os requisitos específicos e tenho que preencher os requisitos genéricos. Né? Sim. Todos, o periculum in mora tem que vir acompanhado da fumaça de bom direito, né? O perigo da demora deve vir acompanhado da fumaça de bom direito. Bom, agora um momento muito importante da nossa aula, porque existe uma diferençazinha entre a tutela cautelar e a tutela antecipada, tá? Existe diferença entre tutela cautelar e tutela antecipada. A tutela cautelar limita-se a assegurar os resultados práticos do processo e a viabilizar a realização dos direitos que o autor afirma ser titular, sem antecipar os efeitos da sentença. Preste atenção. Quando o juiz, num divórcio, torna um bem indisponível ou sequestra aquele bem, ele não está antecipando os efeitos da sentença. Então se trata de uma tutela cautelar. Ele apenas tornou um bem disponível para não ser vendido, ele apenas sequestrou aquele bem para o bem não sofrer nenhum dano. Ele não antecipou os efeitos da sentença. Diferente, por exemplo, da ação da pessoa que estava na UTI e que teve uma medida cautelar com o objetivo de
manter aquele cidadão na UTI. Ou teve um provimento para aquela pessoa ser operada. Ele antecipou os efeitos. Então, quando ele antecipar os efeitos, eu tenho a tutela antecipada. Quando ele não antecipar os efeitos, eu tenho a tutela cautelar. Deu para entender? Vamos continuar. Mais uns exemplos aqui. Tutela antecipada é o adiantamento da tutela de mérito. Ele adianta a tutela de mérito do objeto da demanda, dos efeitos da sentença que concede pedido, observando os pressupostos do artigo 273 do Código de Processo Civil. Prestem bem atenção. A tutela antecipada, ela preenche esses requisitos aqui, nós vamos já analisar aqui, mas eu quero desde já antecipar para vocês que ela nunca pode dar uma decisão, porque ela está antecipando a sentença, que seja irreversível. Exemplo, imaginemos que eu tivesse uma pessoa que quisesse mudar de sexo e a família não quisesse, né? Então, aquele homem quer mudar de sexo, ele quer fazer a cirurgia de mudança de sexo e a família não quer. Ora, nunca um juiz, mediante uma tutela antecipada, vai deferir uma tutela antecipada para a pessoa mudar de sexo, porque essa decisão é uma decisão irreversível. Uma vez feita a cirurgia, eu não posso reverter a cirurgia. Imaginemos, por exemplo, a seguinte situação: o filho está com câncer no osso do fêmur, precisa amputar a perna, porque se ele não amputar a perna, o câncer vai se espalhar por todo o corpo. A família quer que ele ampute, mas ele prefere morrer de câncer do que amputar a perna. Começa uma briga judicial. O juiz nunca vai dar uma tutela antecipada para que ele ampute a perna, porque é uma decisão irreversível, eu não posso colocar a perna no lugar. Preste atenção, eu falei tutela antecipada. O juiz pode, no final, numa sentença de mérito, decidir, através de uma decisão judicial que vai fazer coisa julgada material, que ele tem que amputar a perna, que ele tem o direito de mudar de sexo, pode, numa decisão de mérito. O que eu disse é que ele não pode mediante uma tutela antecipada, porque a tutela antecipada não pode ser decidida quando a decisão é irreversível. Outro exemplo, imaginemos, nós tivemos um caso nos Estados Unidos, que uma senhora estava há muito tempo em estado vegetativo, e o marido entrou na justiça para desligar os aparelhos, e a família entrou para não desligar os aparelhos. Nunca numa situação dessa um juiz pode dar uma tutela antecipada para desligar os aparelhos, porque é uma decisão irreversível. Se desligar, ela morre. Ele pode, numa decisão de mérito, num processo de conhecimento, uma ação ordinária, dizer: não, o marido tem o direito, ela já está não sei quantos anos de estado vegetativo, mas não através de tutela antecipada. Deu para entender? Então, provimento cautelar não antecipa o mérito, tutela antecipada antecipa o mérito. Provimento cautelar, na tutela antecipada nós temos a necessidade de que a decisão seja reversível, tá? Bom, vamos então dar uma analisada no 273. Tutela antecipada, 273 do Código de Processo Civil. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar total ou parcialmente os efeitos da tutela pretendida. Então, a tutela antecipada é uma antecipação do provimento que vai ser dado na sentença final, tá? Pretendida no período inicial, desde que existindo prova inequívoca se convença da verossimilhança da alegação. Prova inequívoca, eu tenho um exame pericial que me diz categoricamente que se aquele cidadão não for mantido na UTI, ele vai vir a falecer. Eu tenho uma prova pericial
que me diz categoricamente que aquele cidadão teve uma angina ou teve um infarto e que se ele não for submetido imediatamente a uma cirurgia cardíaca, ele vai falecer. Então aí está a verossimilhança. Você vai naturalmente juntar todos os documentos necessários à prova das suas alegações. Verossimilhança do direito. Primeiro requisito. Não deixa de ser a verossimilhança da alegação, a fumaça do bom direito, né? Haja fundado receio de dano irreparável de difícil reparação. Se aquele cidadão não for mantido na UTI, ele virá a falecer. Não é um dano irreparável para a família dele? Mas você poderá me dizer, mas professor Franklin, na verdade, ele não está antecipando a indenização que a família terá direito se ele vier a falecer. Não, o juiz está antecipando o pedido final, que é o tratamento médico dele. A indenização também é um pedido final, mas que poderá ser explorado em outra ação, uma ação ordinária, se ele vier a falecer. O que eu estou dizendo aqui é que, havendo fundado receio do dano irreparável de difícil reparação, ele pode antecipar a tutela. Também, que fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu. Abuso de direito de defesa. O plano de saúde pode agravar do pedido que concedeu a antecipação de tutela. Desse agravo, ele pode recorrer recurso especial se o agravo não for provido, etc. Aquele intuito protelatório. E também os mecanismos burocráticos, né? Que os planos de saúde, nós estamos falando de plano, eu poderia dar outros exemplos, mas estamos falando de plano, né? Que o plano usa para não conceder o direito de que você tenha aquele tratamento médico. Aí você vai, pede autorização, aí está faltando documento, você tem que levar o documento provando que você pagou, aí no dia que você vai, não está funcionando o sistema, volta no outro dia, e assim o tempo vai passando. Então, se eu tiver um manifesto de propósito protelatório, também, aí entra também o nosso perigo da demora, o perigo in mora, para que seja deferida a tutela. Na decisão que antecipar a tutela, o juiz indicará de modo claro e preciso as razões do seu convencimento. Aí é o princípio da fundamentação das decisões. Ele vai fazer um relatório, vai fazer a fundamentação e vai concluir pelo deferimento ou não. Isso aí, toda decisão deve ser fundamentada em juízo. Não se considera a antecipação da tutela quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado. Eu não posso antecipar a tutela se não houver como reverter aquela situação. Se eu antecipar uma cirurgia de troca de sexo, vou ter como reverter essa situação. Então, eu não posso falar em nada, nenhuma decisão que possa ser irreversível. Diga. Já que a tutela antecipada só pode ser deferida quando for possível a situação que ela antecipar for voltar ao estado anterior. Por exemplo, o juiz, o candidato no concurso público, o cara pede a tutela antecipada para ele fazer uma prova. E aí ele vai fazer a prova e aprovado, é nomeado e fica lá subjúdice. Fica recebendo normalmente. Aí na sentença de mérito, a sentença é contrária, ele diz que ele não tem direito. Ele vai ser exonerado. A pergunta é, ele fez pediu uma tutela para fazer um concurso público, para fazer uma prova do concurso. Pela tutela ele consegue ser aprovado. No decorrer do processo, no mérito, se prova que na verdade ele não tinha aquele direito. Se isso aconteceu, os valores que ele recebeu de salário poderão ser cobrados pelo Estado, sem problema nenhum, tá certo? Eu tenho muitos amigos procuradores do Estado e os procuradores têm me dito que
o governo do estado tem cobrado deles mover ações contra aquelas pessoas que danificam sinais, postes, calçadas, esses acidentes de veículo que o cara danifica a calçada, fazer o cara pagar. Então, se ele recebeu o valor mediante tutela, o estado tem direito a que ele devolva o valor que ele recebeu ilicitamente, tá bom? Sem problema nenhum. Então, só tem esse detalhe, irreversibilidade do provimento antecipado. Eu não posso dar uma tutela para desligar um aparelho